estudo do contexto são duas questões bem importantes, tá? A primeira delas é o contexto do clima, a qual estamos inseridos. Tá? Opa, tem João Pessoa aqui também, não é nem sul nem sudeste só, tem pessoal mais de longe. Em relação ao clima, quais são as questões aqui bem relevantes? Né? É importante a gente pensar que luz natural, quais são as fontes principais? O sol e o céu, e o clima influencia muito, né, na nossa admissão de luz através dessas componentes. Né? A luz solar direta, através do sol, ela é mais fácil até da gente perceber, né, aquela que produz as sombras, né, dos objetos em 3 dimensões, então a latitude, né, ou seja, o local onde vocês estão inseridos, né, tem um efeito bem importante nesse sentido, mas tem um outro efeito que é a questão do céu. Toda a questão é relativa às nuvens, né, frequência de ocorrência do tipo de céu. Nessa cidade tem mais céu nublado em determinados meses do ano, mais céu claro em outros meses, né? Isso tudo tem a ver com regime de chuvas, estações às vezes mais compostas, por exemplo, mais seco, mais úmido, né? A gente tem vários lugares do Brasil que tem essa alternância. Aqui em Floripa, por exemplo, a gente tem, além dessas questões de nuvens, uma questão bem interessante, que o céu é um pouco mais turvo, porque a gente está perto do litoral, está no litoral, na verdade, né? Então, tudo isso tem a ver com essa disponibilidade de luz da fonte primária, né? Céu e sol. E daí tem uma outra questão em relação ao contexto muito relevante, que é a presença do entorno, né? A maior parte de nós desenvolve, então, os projetos em áreas urbanas, né? Às vezes até relativamente densas, e daí que o efeito vem, né? Como avaliar, né? O entorno impacta muito, né? A gente gosta de usar um pouco do contexto de visibilidade da janela, né, Tiago? O que eu vejo da minha janela? Eu vejo mais o entorno, vejo mais o céu, né? Quanto mais entorno a gente vê, menos acesso àquela luz natural direta a gente tem. Ela vai ser mais refletida, como mostra essa imagem, né? Então, são duas questões bem importantes. Bom, no próximo slide, só um dado de magnitude, então, relativo à luz natural. As fontes naturais, o sol, o céu e até mesmo a lua, né, como varia em relação a esses valores de iluminância. Iluminância é a quantidade de luz que atinge um plano, né, lumens por metro quadrado, que a gente coloca em lux, né, à medida que está todo mundo acostumado. Então, a gente vê, por exemplo, um céu nublado é muito diferente, né, de um céu totalmente claro. E essas são as variações que às vezes a gente tem num próprio dia, né, Tiago? A gente observa, bom, aqui em Floripa mesmo muda bastante, de manhã amanhece de um jeito, poucas horas depois, às vezes, a gente já está em outra condição. E como lidar com a nossa edificação, né, que ela aparentemente, né, a boa parte dos elementos ela é estática, mas o céu está mudando todo o tempo, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da nossa localidade, né? Perfeito. E complementando, né, eu acho que essa questão da localidade, como tu colocaste muito bem, ela é fundamental, né? Eu acho que as estratégias elas devem ser pensadas, isso a gente vai falar mais na frente, mas falando sobre essa questão do céu nublado, né? Às vezes, como é importante saber a ocorrência, né? Aqui, por exemplo, em Estocolmo, que é onde eu estou agora, onde eu moro, boa parte do ano, principalmente no inverno e nas estações medianas, outono e primavera, boa parte do tempo a gente tem o céu nublado. Então, as estratégias refletem isso também. Exatamente. E eu acho que já falando em Estocolmo, né, Veridiana, que a gente estava fazendo esse bate-bola, a gente vai conversar muito sobre essas diferenças, mas acho que, acima de tudo, mostrar também que iluminação natural é uma preocupação global, né, e obviamente, eu acho que, dependendo da cultura, da localidade, né, ela vai ter mais força ou menos força. E aqui a gente pode ver bastante essa diferença que foi comentada pela Veridiana ali no primeiro slide. Então, à direita é uma fotografia que eu tirei em Estocolmo, num dia de céu claro, não são muitos, né? Eu brinco com o pessoal aqui, os dias de céu claro tem que ser feriado, né? Então, mas eu acho que essa é a grande diferença, né? Se a gente olhar para a imagem da direita, um dia de céu completamente claro, a gente então vê duas características básicas daqui, né? Uma delas é que a gente tem a insolação direta em boa parte dessas fachadas que a gente vê na imagem da direita, e uma área bem pronunciada de sombra. Então, esses contrastes, né, entre áreas muito
iluminadas e pouco iluminadas, áreas de sombra, gera sempre um desafio, né, para quem vai projetar. Afinal de contas, é preciso levar em consideração sombreamento mútuo ou sombreamento de outras edificações no entorno. E outra característica que é bem marcante, é bem interessante, repare que se a gente olhar bem para o topo da foto, como a iluminância ela é um pouquinho mais acentuada, ao passo que a gente vai em direção ao horizonte, lá no fundo da imagem, repare que essa iluminância ela fica um pouquinho mais acentuada, né? Então essas diferenças, essa é uma característica bem peculiar também do céu claro. E se a gente olhar a imagem da esquerda, a gente vê completamente o oposto, né? Essa foi uma fotografia que eu também tirei em Varsóvia, já era na época que eu já estava estudando bastante esse assunto de iluminação natural. Eu acho que nós, da área da iluminação, a gente sempre fica muito empolgado, inclusive com o céu completamente coberto, né, Veridiana? É algo que a gente fala que também tem um potencial muito grande nele, afinal de contas, como a gente pode ver na imagem, ela é muito clara, né? Ou seja, o que acontece é que, sob condições de céu nublado, existe também um grau de iluminância bastante alto, e eu acho que a característica dessa luz difusa do céu nublado é essa uniformidade, né? Não há áreas muito sombreadas ou muito iluminadas. Então, é uma condição extremamente interessante e que pode ser explorada com muita grandeza, né? Nos nossos projetos e nas nossas estratégias. Essa condição que, no Brasil, né, vindo do Brasil, a gente tem uma ideia de que ela é relativamente ruim, né? É óbvio que a iluminância ela é mais baixa num dia de céu nublado, mas ainda assim é possível aproveitar essa característica nas nossas estratégias. E eu acho que esse slide é bem bacana, eu até quero falar só essa imagem, sobre essa imagem do lado esquerdo, e seria legal a Veridiana falar da imagem que veio depois do lado direito também, e entra justamente na questão das latitudes, né? Como é importante a gente analisar o contexto e o clima local, da onde a gente está implementando um projeto. Veja essa diferença, né, entre, por exemplo, a iluminância externa média difusa em Roma e aqui em Estocolmo, é quase metade, então é uma diferença muito grande, e isso impacta diretamente em como que a gente vai desenhar esse projeto, desenhar essas aberturas e considerar isso para que a gente tenha ambientes bem iluminados, né, de forma adequada. Uhum. É interessante até colocar essa questão da iluminância externa média difusa, o que é isso, né? Brevemente, de maneira bem simples. É uma medida que a gente pode efetuar, então, naquela localidade, né, onde o projeto está inserido, sob uma condição de céu totalmente encoberto, né? Então, é uma medida que teria que tirar com algum equipamento, sem nenhum sombreamento, né, longe de obstruções. Então, essa é uma medida média das cidades, então, sob céu encoberto. É uma medida que ela foi utilizada, né, para muitas normas, até hoje algumas ainda utilizam, existem alguns cálculos, né, em algumas normas que é possível utilizar esse dado para se fazer prever, né, o comportamento da luz dentro dos ambientes. Hoje temos métricas mais avançadas, né, mas essa também é uma forma de ter um raio-x, né, sob uma mesma condição de céu, né, totalmente encoberto, e comparar as cidades. Então, aqui nós colocamos ali, ó, Roma e Curitiba está semelhante, né, nos 19 mil e poucos, né, lux, nessa condição. Já São Luís fomos para 25.300 e pouco, né. Então, é justamente isso como o Thiago falou, né, a influência da latitude, né, o clima, então muda a disponibilidade. Se a gente olhar São Luís e Estocolmo, é praticamente, então, metade, né, da iluminância externa. Perfeito. E aqui a gente tem um pequeno time-lapse que eu fiz da minha própria janela aqui. Isso acho que foi um mês atrás, mais ou menos, e eu acho que o que é mais interessante para nós notarmos nesse vídeo é a dinamicidade, né, da iluminação natural e como muda, né, e bem como a Veridiana estava comentando no início, as nossas edificações elas são estáticas, né, mas o tempo, né, e o clima, conforme diversas condições, vai mudando. Eu acho que essa é a parte bastante marcante, né, Veridiana, do trabalho de quem trabalha diretamente com iluminação natural, é levar em consideração esse aspecto, né, essa dinamicidade, e entender que isso
modifica, né? Afinal de contas, nós, seres humanos, nós fomos sempre acostumados, né? E o nosso marcador biológico, ele é regulado por essa dinamicidade também, né? O ciclo de luz e dia. Uhum. É interessante pensar também, são estáticas a grosso modo, né? Existem elementos que são mais dinâmicos, que podem depender da ação humana, né? O que a gente chama da operação do edifício, aqui da casa, né? O ser humano vai lá, abre uma janela, fecha uma cortina, puxa um brise, né? Na frente da janela, enfim, ele pode ter essa ação ou algo mais ligado à automação, por exemplo, daí um outro critério, né? Mas a gente pode trabalhar as edificações pensando nessa dinamicidade, né?